Graça e paz, irmãos, paz de Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, irei fazer uma pequena oração para depois nós lermos no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, apresentamos esses momentos que vamos ler essa pregação e pedimos a guia e a luz do Teu Espírito Santo. Senhor, perdoa os nossos pecados e atende a cada um dos que estão inscritos nesse canal e daqueles que vão ouvir também. Damos graça por tudo em nome de Jesus, Teu Santo Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Irmãos, eu vou procurar ser breve. Nós vamos ler um versículo, capítulo 3 de João, que diz, 3 do Evangelho de João, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, nesse versículo nós podemos entender o amor que Deus teve para conosco, estando nós ainda no pecado. Não vamos dizer que poderá ter alguém também, e você, mesmo depois de crente, cometeu algum pecado, e já faz muito tempo, e você está se martirizando e achando que Deus não te perdoou, você já pediu perdão, você sente o perdão de Deus, mas aonde você está indo, as pessoas não querem aceitar, porque não estão acostumadas, ou não têm o verdadeiro evangelho, não conhecem o poder do perdão de Cristo. Então, eu falo para você uma coisa, Jesus Cristo, ele não é nenhum carrasco. Jesus Cristo, nem Deus, ele veio para ter misericórdia. A única coisa que nós não podemos fazer, irmão, é permanecer no pecado. Se faz mais de 10 anos que você cometeu alguma coisa, pediu perdão, você se sente perdoado, aí você volta naquela instituição e você fica sofrendo, mude de instituição, mas não mude de Deus. Eu estou falando isso porque já subi casos e vou aproveitar o vácuo aqui dessa palavra para dar esse conselho, porque já aconteceu casos, infelizmente, de pessoas que se suicidaram por causa disso. Isso é muito grave, nós temos que cuidar para não condenar pessoas que não são pessoas do mal. Aconteceu um acidente na vida da pessoa que não era para acontecer, e ali na frente, ao invés de colocar numa disciplina, deixar um tempo, não, já vai, corta e diz que vai para o inferno. Isso está errado. Nós não temos céu para dar para ninguém, nem inferno. É o Senhor quem julga, não nós. Estou falando isso no início, irmãos, porque Deus sabe a necessidade que alguém vai ouvir esse vídeo. Bom, irmãos, nós vamos falar do assunto principal, que é o amor de Deus. Ele amou o mundo de tal maneira, não o mundo, o planeta Terra, o solo, não. Ele amou os povos, a população mundial que já estava contaminada, ou que está contaminada pelo pecado. Mas para descontaminar, para liberar a força, irmão, ou melhor, liberar não, para inutilizar a força do mal, para tornar o inimigo derrotado, precisava de alguém que tivesse a força, que tivesse o poder. Então ele enviou seu próprio filho, Jesus, e que nasceu no ventre de uma virgem. E ali, irmãos, glória ao nome santo do Senhor, já começou uma obra, a qual esta obra permanece até o dia de hoje. O Senhor Jesus Cristo veio para salvar as almas. Versículo 17 diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, irmãos, ele veio para salvar, não para condenar. Mas a condenação, a própria pessoa mesmo já gera nela. Porque a palavra de Deus diz, a condenação é esta, que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho. E aquele que creu nele recebe a vida eterna. E quem não creu nele não tem a vida eterna, porque não creu no Filho que Deus enviou. Então é necessário que você creia, irmão e também irmã, hoje, nos dias que vivemos, na sociedade que vivemos, nós sabemos, irmãos, que tem muitas coisas que estão acontecendo no mundo e nós estamos vendo o cumprimento da bendita palavra de Deus. Mas eu quero deixar aqui para vocês, irmãos, uma palavra que pode livrar a tua alma. Você que ainda não creu em Jesus Cristo, que não entregou o teu coração a Ele, entrega o teu coração a Jesus Cristo e busque-o enquanto você pode achar, porque chegará o dia que Ele virá buscar a sua igreja. E diz a palavra lá em Tessalonicenses capítulo 2, que o Senhor Jesus virá como um ladrão da noite, aleluia, e não abrir e fechar de olhos, irmão.
os que estiverem vivos serão transformados, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória ao nome santo do Senhor. Isso nós temos que lembrar. Então quer dizer que o Senhor Jesus já está voltando, irmão. E se Ele está voltando, nós temos que fazer o quê? Procurarmos nos aproximar dEle. Bendito é o nome do Senhor. Procurarmos fazer a vontade dEle. Porque se nós assim fizermos, irmãos, nós vamos ver a face de Deus como ela é. E para você fazer a vontade de Deus, você precisa, irmão, glória ao nome santo do Senhor, você precisa ouvir a palavra, e a palavra de Deus. E a palavra de Deus está na Bíblia. Já alguém, em alguma denominação, está proibindo de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia. Não faça isso. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, procure se dedicar na leitura das Sagradas Escrituras. Bendito é o nome do Senhor. Olha, depois você lê lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, não esquece. Você que não tem Bíblia ainda, adquira uma Bíblia. Nós estamos precisando que você se prepare para a salvação. Nós, por quê? Porque eu tenho compromisso com a tua alma também. Porque o Senhor me constituiu para me pregar o Evangelho. Eu tenho certeza disso. E eu não vou ficar calado. A palavra de Deus é bem clara. O Senhor dá a cada um um talento. E eu sinto que Deus me deu esse talento. Embora o adversário das nossas almas, aquele que não tem prazer naquilo que nós fazemos, quer nos derrubar a todo momento. Mas eu agradeço a Deus que em todas as horas que fui caluniado, perseguido e de todas as maneiras, o Senhor tem me dado a força de estar aqui glorificando o teu nome. Não sou perfeito, não sou nada, eu me considero um cisco, mas a palavra de Deus é aquela que nos defende. E diz assim, lá em 8 de Romanos, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é, irmãos? Então, os irmãos meditam numa coisa. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é incomparável. Ele deu o seu próprio Filho unigênito para que nós pudéssemos ter a vida. Mas o Senhor Jesus sofreu muito, irmão. Não foi assim de uma forma qualquer. Depois do seu nascimento, quando ele já estava próximo a terminar a missão, já na Páscoa, quando ele foi tomar a Páscoa com seus discípulos, diz a palavra que ele, celebrando a Páscoa, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Depois pegou o pão, cortou, partiu e disse, esse pão é o meu corpo que é dado por vós. Lembrai de mim todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, lembrai de mim na minha morte até que eu venha, porque ele diz que ele vai voltar, está perto dele voltar. E você que não crê em Jesus Cristo, corre logo, que ainda há tempo. Irmãos, o Senhor Jesus estava ali servindo, dando um exemplo para os seus discípulos, certo? Falando com eles, instruindo eles. E eles ficaram tristes. O Senhor falou que estava próximo já o tempo. De repente, o Senhor Jesus fala que algum deles ia trair. Ficaram todos preocupados. Um pouquinho antes da ceia, o Senhor falou. Aí um perguntou, Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? O Senhor falou, aquele que eu der o bocado de pão molhado. E ele deu para Judas. Terminaram a ceia, conforme eu já disse, assim, e ele olhou para Judas e falou, Judas, vai fazer depressa o que tens que fazer. Os discípulos pensavam que ele ia comprar alguma coisa, porque ele estava com uma bolsa de dinheiro, e ele saiu. Mas ele não, foi lá para os sacerdotes, naquela época, sumo sacerdote, e entregou onde o Senhor Jesus ia ficar. Então, e eles deram 30 moedas de prata para ele, como recompensa. E foram até lá. E o Senhor Jesus estava lá já com seus discípulos, no Monte das Oliveiras. Lá no Monte das Oliveiras tem um lugar, no mesmo monte, que é chamado Getsemane. É um jardim ali. E a palavra Getsemane, irmãos, no hebraico ali, queria dizer lugar onde se moe a azeitona para virar azeite. Se colhe
Monte das Oliveiras tem muita azeitona, ou tem muitas oliveiras. Se colhe a azeitona e depois ela passa por um processo, ela é moída, é amassada, enfim, para sair o azeite, que é da azeitona. Existe um processo. E ali era um lugar chamado isso, porque por certo ali se fazia isso. E nós vemos em Isaías, irmão, que está escrito que o Senhor agradou a Moelo, Senhor Deus. Tinha que passar por aquilo. Era predestinado já, não tinha jeito. E ele, irmãos, então chamou seus discípulos e falou para eles ficarem em oração vigiando por ele. O Senhor foi mais à frente, dobrou o joelho, começou a orar, começou a angustiar-se, voltou, encontrou eles dormindo, voltou novamente para orar e se angustiou muito, a ponto do seu suor se transformar em sangue. Isso, irmão, uma sudorose, para ela se transformar em sangue, pode perguntar para qualquer médico. É uma angústia tão grande, é uma coisa muito rara acontecer. Isso quando acontece é porque a pessoa está numa angústia mesmo de morte. E o Senhor Jesus transformou o seu suor em sangue. A sua sudorose saiu em sangue. Depois que os anjos vieram e confortaram ele saiu, chamou seus discípulos. Eu estou resumindo bastante, irmão. E quando ele ia descendo do monte Getsemane, do Monte das Oliveiras, vinha uma guarda. Eu creio que deveria ser a guarda sacerdotal, porque o sacerdote vinha junto e Judas estava com eles. E também estava o servo Malco. Certo é, irmãos, que quando os soldados chegaram, os soldados não sabiam quem era. Aí os soldados perguntaram, qual deles? Aí Judas falou, aquele que eu beijar, ou que eu der o ósculo. Vocês vão lá. Então, irmãos, Judas foi. Irmãos, humanamente falando, se você conversar com um psiquiatra ou com algum psiquianalista, ou com alguém, irmãos, que é psicólogo, ele vai dizer o seguinte, que a pessoa quando é traída por alguém que ama muito, a primeira coisa que a pessoa faz, irmão, é evitar aquela pessoa. Isso é um processo natural do corpo, ou da personalidade, da mente. Isso aí é um estudo, certo, irmão? Isso aí não estou falando assim por falar, não. É um estudo. Então houve um fenômeno fora do normal ali. Porque quando Judas veio beijar o Senhor, esse fenômeno com o Senhor não aconteceu. Ele foi lá dar o ósculo para o Senhor e ao invés do Senhor repudiá-lo ou empurrá-lo, qualquer coisa, o Senhor falou, meu amigo, o que fizeste? Mais ou menos assim, meu amigo. Chamou ele de amigo. Vocês estão entendendo? Como o amor de Deus é grande, irmão. Eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês podem até me ignorar. Se Judas não fosse o filho da perdição e ele pedisse perdão para o Senhor, vocês acreditam que o Senhor perdoaria ele? E hoje tem irmão que não perdoa ninguém, que fica com mágoa, qualquer coisinha, que nem casca de ovo, só triscou, já está quebrando. Irmão, não é assim. O crente tem que ser flexível. Nós erramos. Mas quando erramos, nós temos que reconhecer que erramos. Pedimos perdão e procuramos não errar mais. Se por acaso nós falamos alguma coisa para algum irmão que o deixou triste, que às vezes acontece que nem percebe. O irmão também não pode ser uma casquinha de ovo, tem que entender as coisas. Que as coisas de Deus, irmãos, às vezes uma repreensão vem para o nosso próprio bem. Bom, certo é que o Senhor Jesus Cristo saiu dali preso, foi levado perante as autoridades, irmãos, primeiro perante Pilatos, que era o governador, e Pilatos interrogou, não viu nele nenhuma culpa. E você vê que até na morte do Senhor ali, o Senhor uniu as coisas. Porque Pilatos
não falava com Caifás, estavam brigados. E com o sumo sacerdote, né? E o Senhor permitiu, eu creio que foi uma coisa de Deus, pegou Pilatos e falou assim, olha, eu não vejo mal nenhum nesse homem, manda ele lá para o sumo sacerdote e eles que resolvam conforme a lei deles. E quando chegou lá, mas disseram para mim por quê? Não foi Pilatos. Ali houve uma alegria no coração do sacerdote, como que disse. Vocês estão entendendo? O sacerdote se alegrou com Pilatos, quer dizer, houve já uma união. E houve ali, irmãos, um escárnio muito grande. Bateram no Senhor. Vestiram ele com vestidos de púrpura. Ou de... Não, púrpura não. Era uma cor vermelha, né? Eu não me lembro agora o nome da cor. Bom, colocaram roupas como se ele fosse um rei. Bateram na cabeça dele. Fizeram uma coroa de espinhos, para como se fosse a coroa, uma coroa de um rei. Colocaram na cabeça e bateram. Aquilo foi penetrando aqueles espinhos, irmão, pelo couro cabeludo. A dor deveria ser muito grande, já havia suado sangue. E depois, ainda pegaram o Senhor e levaram para ser chicoteado. E eu quero dizer para os irmãos que o chicote que foi usado era um chicote, irmãos. Eu já estudei sobre isso, sobre esse chicote. Era um chicote naquela época que eles colocavam pregos no couro do chicote, colocavam pedaços de ossos pontiagudos e outros materiais cortantes. E quando batia com uma chicotada daquela, irmão, aquilo arrancava o couro. Imagine, por causa de você, por causa de mim. E não foi uma chicotada só, foram várias. Ele já devia estar cansado, fadigado. Pegaram aquela cruz pesada, colocaram no seu ombro, batiam e cuspiam no seu rosto. E uns diziam, profetiza, tu não és o Filho de Deus. Irmão, quanto sofrimento teve o Senhor por causa de ti e por causa de mim, irmão. E por causa do povo que hoje está virando as costas para ele. Por causa de muitos que nem a Bíblia creem mais. Acham que é um livro normal, é um livro histórico. Quantos irmãos que zombam de Deus, quantos que fazem piadas com as coisas de Deus, quantos que levam as coisas de Deus com pouca importância, até dentro da igreja. Irmão, nós temos que saber uma coisa, se algum de nós cometermos algum erro grave, temos que pedir perdão, temos que buscar a misericórdia, e não podemos voltar a fazer outra vez. Mas tem aqueles, irmão, que alcançam a misericórdia de Deus por misericórdia e ficam brincando com as coisas de Deus. Irmão, não brinca com as coisas de Deus. Olha quanto sofrimento Jesus Cristo teve, irmão. E quando chegou naquela via dolorosa, irmão, porque ele foi sepultado, não foi naquele sepulcro que tem dentro de Jerusalém. Aquilo ali foi feito pelo homem. Ele foi sepultado fora de Jerusalém, perto do Gólgota. Irmão, é longe, irmãos. Eu já estive lá. Ele teve que subir aquele morro. É uma montanha alta lá em cima, irmão. É como uma caveira. Você olha, tem uma rocha, você vê direitinho. Eu tinha uma foto. Parece uma caveira mesmo, irmão. E ele teve que subir aquilo tudo com as costas, com a cruz nas costas. Teve um momento que ele caiu. Diz que ele caiu uma vez, caiu duas, caiu 3, caiu 4, caiu 5, caiu 6. Quando foi na 7ª vez, apareceu um nazireu e chamaram ele e falaram para ele assim, olha, glória ao nome santo do Senhor, vem aqui e ajuda ele a carregar essa cruz. E aquele homem pôs o ombro debaixo junto com o Senhor e ajudou ele, porque já não estava suportando mais a dor. Quando chegou lá em cima, irmão, pregaram ele na cruz, penduraram. Irmão, a morte da cruz é a morte mais terrível que existe. Porque, primeiro, irmãos, não tinha onde reclinar a cabeça. Por isso que ele disse que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. O peso do corpo, irmão, fica tudo só seguro aqui. Na verdade, eles furavam aqui e amarravam o punho, irmão. Não é que só furava, porque senão o prego rasgava a mão. Tá? Então, pregavam aqui na palma da mão, com um prego muito grosso, e depois eles amarravam o punho segurando, e a pessoa ficava ali sangrando,
E ainda, irmãos, aquela plateia zombando e dizendo coisas terríveis. E depois, irmãos, naquele momento de dor, de aflição, de angústia, a pessoa vai caindo a pressão arterial. Pergunte para um médico, a pressão arterial vai caindo, a ponto, irmãos, que pode dar um ataque cardíaco a qualquer momento. O coração vai diminuindo o batimento cardíaco. E naquele sol, quem já foi em Jerusalém, nessa época do ano em que o Senhor Jesus, por certo, foi crucificado, dá mais ou menos para ter um cálculo, irmão, Jerusalém no inverno é muito frio, e no verão é muito quente, mais quente. Imagine ele ali naquele lugar, debaixo daquele sol terrível, irmão, e ali todos zombando em volta. Imagine a aflição que ele não sentiu, irmão, glória ao nome do Senhor. Mas, irmão, naquele momento, ele começou a pegar o pecado de todo mundo, colocou sobre os seus ombros. Bendito é o nome santo do Senhor. E através do pecado, o pecado cobriu ele. E o Pai olhou para ele e não viu mais ele na cruz, viu o pecado. E quando o Pai viu o pecado, o Pai se afasta. E quando o Pai se afastou, ele clamou: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O pai nunca desampararia o filho, mas o pai olhou e viu o pecado. Por isso que o pai não quer que nós pecamos. Se porventura alguém pecou, há como ainda reconciliar com o Pai. Porque esse único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, naquele momento, irmão, bendito seja o nome santo do Senhor, o Pai eterno. Aleluia, estava vendo o seu próprio filho ser crucificado. 145 de Salmo, versículo 8. O nosso Deus é piedoso, misericordioso, mas ele também é sofredor. Ele deve ter sofrido muito com a morte ali do seu filho, mesmo sabendo que ele iria ressuscitar. Irmãos, daqui a pouco um soldado foi e feriu o seu lado, e saiu água misturada com sangue. Bendito seja o Senhor. O Senhor então ali expirou, e quando ele expirou, o sol se escureceu, a terra tremeu, o universo todo sentiu. Por causa de você, por causa de mim, glória ao nome do Senhor, ele morreu. E agora você vai rejeitá-lo? Você vai abandoná-lo? Você vai deixar assim mesmo? Você não vai mais ler a Bíblia? Não vai procurar algum lugar para servir a Deus? Não vai fazer a vontade de Deus? Creia no Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai fazer de você um instrumento para a glória dEle. Mas creia nesta palavra, porque Ele foi ressuscitado, Ele morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E hoje está sentado à direita de Deus. E o que Ele quer de você e de mim? Que nós o sirvamos. Irmão, se você precisar de uma oração, ligue. Se você quiser saber mais alguma coisa sobre esta palavra, sobre a salvação da tua alma, ouça bem que eu vou te falar. Estamos aqui para te ajudar. E creia que Jesus Cristo salva, que Ele está voltando e não vai demorar. Esta é a palavra. Que o nome de Deus seja glorificado. Senhor Deus e Pai, te damos graça por esta pregação tão pequena, mas que possa surtir efeito na vida de alguém. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus e a paz seja com todos. Amém e amém. Ele ressuscitou no terceiro dia, lembra disso, e Ele quer te levar para o céu. O amor de Deus continua trabalhando, basta você crer em Jesus Cristo. Deus abençoe.